Opa, aqui é o João e nesse vídeo vamos falar sobre 4 passos de uma estratégia muito boa para a gente aprender a controlar o medo. Mas poxa vida, o que é o medo, assim, propriamente dito? Tem gente que fala que tem medo de tudo, né? Tem aquelas pessoas que não precisam nem falar, a gente já sabe que morre de medo de tudo. E tem aquelas pessoas que parece que não tem medo de nada. Mas será que é isso mesmo? Será que a gente não tem medo nenhum? Ou será que algumas pessoas são medrosas por natureza? Olha, aqui no Método TAI a gente vê que não é bem assim não. Todos nós temos 3 inteligências, teórica, ativa e emocional. E essas 3 inteligências, elas geram as 3 emoções básicas, o medo, a raiva e a culpa. Inclusive, eu gravei um vídeo para cada uma das 3. Nesse aqui eu estou falando do medo, mas tem um vídeo que fala sobre a raiva e outro que fala sobre a culpa. Então, se você tem uma inteligência teórica, se você está entendendo o que eu estou falando aqui, se você é criativo, gera ideias, pensa, raciocina, então em algum momento você tem medo. Porque as 3 inteligências, elas são neutras. No caso da teórica, se a gente canalizar ela de um jeito positivo, ela vai buscar a gente para busca do conhecimento. A gente vai querer entender como é que as coisas funcionam. Aí o raciocínio vai rápido, a gente fica criativo, gera ideias, aparece a genialidade e tudo mais. Agora, se isso for canalizado de um jeito negativo, a gente fica irracional. E aí aparece o medo. Consequentemente, todo mundo que tem uma inteligência teórica tem medo em algum momento. Mas o lance é você entender como é que ele funciona. Então vamos fazer uma figura de linguagem. Faz de conta que você está andando agora numa floresta e uns 3 ou 4 metros à frente, você observa que tem uma cobra. Mas uma cobra perigosa, não é uma minhoquinha não, uma cobra perigosa, venenosa e tudo mais. Como é que você reage nesse momento? Então nós temos 2 tipos básicos de medo. O primeiro é o instintivo e o outro é o evolutivo. O medo instintivo ele é natural da espécie. Os animais têm, principalmente os mamíferos, e nós também. Ele tem um mecanismo padrão e fisiológico, sabe? As suprarrenais jogam adrenalina no corpo e o coração acelera, a respiração aumenta, o sangue irriga as fibras musculares, a gente fica pronto para entrar no complexo. Luta, fuga ou então paralisia, que são os 3 tipos básicos de medo: fóbico, contrafóbico e paralisante. O medo que é evolutivo, que já vem de nós somos agora uma espécie racional, o Homo sapiens, também funciona com esses 3 tipos padrão: paralisante, fóbico e contrafóbico, só que de um jeito diferente. Vamos fazer um comparativo. Faz de conta, olha, é só brincadeira, certo? Faz de conta que nesse exato momento, bem atrás da sua cabeça, tem um besouro, um inseto terrível e horroroso desse tamanho. Faz de conta que ele está voando, bem do lado da sua cabeça. Como é que você reage? Se você paralisar e ficar sem reação, aconteceu o medo paralisante. O medo visceral que é da espécie. Se você arregalar os olhos, der um grito e sair correndo, esse é o medo fóbico, onde você foge daquilo que é uma ameaça. Ou se você sai catando uma chinela ou qualquer coisa para bater na criatura, esse é o medo contrafóbico, que ele vai lutar, ele vai querer destruir a fonte de ameaça ou de assusta, que pode lhe assustar. Essa é a reação instintiva visceral que todo mundo tem. Agora vamos dar um outro exemplo para você ver esses 3 tipos de medo de uma forma mais evoluída. Vamos dizer que o teu telefone toca agora e é o teu cliente ou o teu chefe principal, sei lá, dizendo para você o seguinte: olha só, fulana, eu tô aqui num evento para 2.000 pessoas e o palestrante X faltou. Vem para cá agora substituir ele na palestra. Como é que você reage? Né? Aí já seria uma condição diferente. Inseto é um medo padrão da humanidade. Agora, medo de público é o medo número 1. E a reação geralmente costuma ser do medo evolutivo. Então, se você fica paralisado do telefone, sem som nem imagem, o que é que está acontecendo? Meu Deus, e tico e teco não funciona, é o medo paralisante. Se você arregala os olhos e fala, o quê? Como quem pede para a pessoa responder, é porque você, enquanto ele responde, você está bolando um jeito de cair fora dessa, de fugir do perigo, fugir do medo. É o medo fóbico. Ou se você ataca seu cliente, ataca seu chefe, isso é um absurdo, como é que você liga para mim uma hora dessa, de repente? Ou então se você fala assim, eu tô indo aí agora e vou dar essa palestra agora, que é uma reação, os 2 casos são uma reação contrafóbica. Ou você ataca o mensageiro, ou você quer se livrar logo do fardo para poder sair logo dessa ameaça. Esses são exemplos evolutivos do medo paralisante, fóbico e contrafóbico. Lógico, eu estou falando aqui uma figura de linguagem simples.
Se a pessoa tiver um medo que está no nível patológico, se ele virou uma síndrome do pânico, um transtorno da ansiedade, ou coisa do tipo, cara, isso aí já é algo mais grave, de saúde, tem que procurar um especialista. Aqui a gente está falando, um especialista terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, o que quer que seja. Aqui a gente está falando num nível mais simples, um nível de coaching. O nível de medo tradicional que todo mundo tem, uma questão um pouco mais normal, mais evolutiva, mais tranquila, certo? Então eu vou te passar agora uma estratégia. Existem N estratégias, inclusive algumas são mais adequadas para determinados tipos de situação. Essa que eu vou te passar, ela é boa para vários casos. Ela funciona tanto para o medo visceral quanto para o instintivo, seja ele paralisante, fóbico ou contrafóbico. E melhor ainda, ela é uma prática comprovada porque ela é usada pelos principais governos no treinamento de soldados de forças especiais. Então assim, é uma coisa bem tranquila, dá para você fazer aí de casa, numa boa, sem conhecer em profundidade o método TAI. Lá nos cursos eu ensino várias outras técnicas, mas aqui eu vou te passar essa que é bem ampla e bem simples. 4 passos muito básicos. Primeiro, o medo vem de nossa inteligência teórica. Se a gente usa a inteligência teórica de maneira positiva, a gente se mantém raciocinando, racional, criativo, inventivo, genial, beleza? Se a gente entra no medo, a gente para de pensar, a gente vai para a esfera irracional. Então, quando uma das inteligências pifa, a gente convida outras duas para poder equilibrar o negócio. Apareceu o medo, nosso lado teórico pifou. Vamos fazer o primeiro passo convidando o nosso lado emocional para ajudar. Quando o medo vem, a respiração vai a 1000, o coração dispara. Nós vamos conscientemente, racionalmente, trazer a respiração de volta para um padrão normal. Como se você estivesse sentado no sofá de sua casa. Você vai consciente mesmo que tenha que prender um pouco o ar, você vai respirar bem devagar, trazendo de volta a segurança para o eu, porque o emocional, que fica no coração, nos sentimentos, é a casa do eu. Se estamos com medo, perdemos a segurança. Vamos trazer a segurança de volta para o eu, controlando a respiração. Passo 2. Ficar no momento presente. O medo, ele funciona de acordo com a ilógica, digamos assim, teórica. Ele tenta prever o futuro. Dentro de 1000 cenários possíveis, ele vai focar somente naquele que são catastróficos. Tem uma frase do Eneagrama que ela é muito boa sobre isso. O perigo é real e o medo é imaginário. Se você está andando na floresta e tem uma cobra, a cobra é real. O perigo de ser picado é real. Agora, o medo que você tem, ele é imaginário. E aí vai caber a você lidar com isso. Se você for um especialista em sobrevivência na floresta, talvez você não tenha tanto medo. Agora, como você não conhece a cobra, você não sabe, aquilo ali pode lhe assustar. O mesmo exemplo é da palestra. Então, o que a gente vai fazer é, ao invés de ficar especulando o futuro, vamos voltar e ficar aqui no momento presente. Então, para usar a inteligência ativa, que usa o corpo, vamos nos concentrar nos sentidos, apoiando os pés bem firmes no chão, olhando com cuidado ao redor, percebendo as texturas, as cores e descrevendo o que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está cheirando ou até comendo, se você estiver mastigando alguma coisa. Atendo-se aos sentidos, nós ficamos no momento presente e paramos de especular sobre o futuro. Então, primeiro passo, controle da respiração. Segundo passo, controle dos sentidos e do corpo. Momento presente. Aí, se eu controlo a inteligência emocional e a ativa, eu posso voltar a pensar, a usar o raciocínio. O terceiro passo, que é muito interessante, é você estabelecer um diálogo interno. Agora que eu já estou com o controle do eu novamente, eu vou ficar falando para mim mesmo para ter mais segurança. Digamos, no caso da floresta, aquilo é uma cobra, ela é perigosa, mas eu posso tentar uma rota alternativa, eu posso voltar, eu posso pedir ajuda. Você começa a usar o raciocínio para manter você pensando. Se você for para o irracional, parou de pensar. O outro ponto é que, ao descrever a situação, eu uso outras áreas do cérebro que me mantêm criativo e me permitem ir para o quarto ponto, que é a visualização positiva. O nosso cérebro não distingue entre experiências imaginárias e abstratas, e reais, perdão. Então o que acontece é que se você imaginar o cenário negativo, para o cérebro é aquilo que vai acontecer. Da mesma forma, se você imaginar o cenário positivo, as chances dele acontecer aumentam muito mais. Então você controla a respiração, fica no momento presente, mantém o diálogo interno e visualiza o sucesso, o êxito. Você arrodeando a cobra e seguindo o seu caminho. Ou você chegando lá na palestra, confiante, apertando a mão nas pessoas e fazendo um belo trabalho. Então, se você visualiza o positivo, você neutraliza tudo isso, controla o medo e se mantém pensando. Medo é irracional. A nossa inteligência teórica ela é racional.
Para não ter medo, tem que se manter pensando, trazendo de volta para o racional. É basicamente isso, mas eu queria te colocar uma nota muito especial. Lá no site tem uma postagem de blog que eu falo sobre tudo isso e muito mais, está escrito, definido, você pode checar com calma depois. Mas tem dois tipos de medo super comuns que se alastram muito rápido. Olha, mais de 1.300 pessoas já passaram pelo método TAI e eu parei de contar em 2013. Então assim, eu já lidei com muita gente em coaching, palestra, treinamento, etc. Dois tipos de medo são muito comuns nas pessoas e ele pode estar acontecendo com você agora. É o medo de sofrer e o medo de sair da zona de conforto. Esses dois tipos de medo fazem com que a pessoa permaneça no mesmo lugar onde ela está, sabendo que precisa fazer algumas reformas importantes na vida. Nunca eu conheci qualquer pessoa que tenha sucesso nas áreas pessoal, interpessoal e profissional que sejam dominados por esses dois tipos de medo. Então dá uma olhada aí. É mais ou menos da seguinte forma. Imagine que alguém naufraga de um navio e que se agarra numa boia ou num pedaço de madeira. E ele não quer sair de lá para ir para a praia, para ir para a terra firme, porque ele acha que se ele sair dali ele vai sofrer. Ou que ele vai perder a zona de conforto, a vantagem que ele tem. Ele prefere ficar semi-náufrago do que viver uma vida diferente. Esse tipo de medo paralisa a pessoa. Ou pode lhe colocar numa situação fóbica. Toda vez que você ouve alguém que pode te fazer sair dessa posição, melhorar de vida, você fica com medo daquilo ali e se afasta, para de pensar. Ou então até ataca a pessoa que está querendo te ajudar. Quando alguém vem te falar, olha, tem um método TAI que pode ajudar assim, 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 você fala, isso não funciona e pererê. Isso pode ser medo. Um medo que te afasta daquilo que pode te fazer bem, que te afasta daquele conforto negativo que você tem agora. Então dá uma avaliada sobre isso, porque isso é bem interessante. Vai lá no blog, dá uma lida no artigo e comenta lá para mim se você tem esses dois tipos de medo, medo de sofrer e medo de sair da zona de conforto, ou como é que o medo pode funcionar com você, para que a gente possa trocar uma ideia, quem sabe poder te ajudar um pouco mais. Espero ter gerado algum impacto positivo, te vejo por aí e até lá. Valeu!